Novamente, boa tarde a todos. A aula de hoje a gente vai falar sobre forças de atrito, né? E alguns outros tipos de força, como força de arrasto, que é uma força de atrito, né? Força centrípeta, dependendo da condição, é uma força de atrito. Tá? Começou a gravação aí para vocês? Começou agora. Entre outras questões que a gente vai observar, né? Ou seja, o nosso sistema não é mais um sistema ideal, onde você só tem um tipo de força atuando no sistema, né? Então, a gente vai agora escrever a lei de Newton, a segunda lei principalmente, onde você tem um sistema que tem diversas forças agindo por aquele sistema, tá? E uma dessas forças é a força de atrito. Alguém sabe dizer o que é isso? O que é essa força de atrito? Existe força de atrito sem contato? Ela é uma força de contato contrária ao movimento, ao sentido do movimento. Contato, contrária ao movimento, tá? Quando você fala contrária ao movimento, o que é que significa dizer? Qual o significado por trás dessa frase? É que ela não é, resiste ao movimento, por assim dizer. Ela dificulta o movimento, né? Dificulta, sim. Então, se você tem vamos dizer, uma superfície aqui, né? Você tem uma superfície, né? Porque ela precisa ter uma superfície, porque é uma força de contato, né? Então, você precisa ter interação entre dois corpos, certo? Aí você poderia perguntar, né? E uma bola caindo no ar? Uma bola caindo, que não tem contato com nada, mas tem contato com o vento. O vento pode fazer o papel da resistência, né? E o vento é um fluido, certo? No caso. Então, se ele faria o papel dessa resistência do ar, né? Tanto é que se você rebolar uma pena, né, no ar, dependendo como é que se diz, direção do vento, a pena pode se mover, né? Porque tem uma massa muito pequena, obviamente. Agora, se estiver no vácuo, não. Aí no vácuo você não tem resistência nenhuma. Mas quando bate na superfície, você vai ter lá uma determinada resistência, tá? E essa resistência, quando essa bola bate na superfície, né, você entende que a bola vai transferindo energia para a superfície, né, e vai perdendo essa energia devido à força de atrito também, e ela bate e volta, mas ela sempre, essa volta dela não é uma volta numa altura H novamente, né? Ela volta numa altura menor. Né? Vocês lembram disso, não? Vocês entendem o que eu quero dizer, não? Uhum. E aqui, voltando aqui ao nosso caso, nosso bloco, né? Se você tem um bloco e você empurra esse bloco com a força F, né? Qualquer força que você aplicar aqui nesse bloco, esse bloco vai andar? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, você precisa ter uma força que supere esse contato, né? Que supere essa resistência. Aí a gente vai chamar disso aqui, então, existe dois tipos de atrito, tá? O primeiro atrito é o chamado atrito estático, ou seja, por algo estar parado, quando está parado, você tem um atrito estático. Aí a gente vai chamar isso de, não sei se ele coloca aqui, deixa eu ver como é que o livro coloca, não sei se é MS, tá? MS, que ele chama. Aqui é o estático, e tem um atrito também quando o corpo está em movimento, que mesmo que o corpo esteja em movimento, você aplicando a força lá, você ainda vai sentir ainda que o corpo está mais fácil de levar, mas ao mesmo tempo tem uma determinada resistência. Aí você chama isso de atrito cinético. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Então, quando você aplicar a força num determinado corpo, esse corpo ele tem uma resistência, né? Então, você tem aqui uma superfície qualquer, suponha aqui, você tem aqui um corpo, né? Você está aplicando uma força nesse corpo,
a força F, tá? Existe, se você está aplicando a força F nessa direção, indo da esquerda para a direita, a força de atrito está contrária a isso. Então, ele vai da direita para a esquerda. Ele dificulta o movimento. Eu vou chamar isso aqui de um Fzinho. Isso aqui é a força de atrito, tá? Então, ele está dificultando o movimento. Se o corpo está parado, significa dizer que a força de atrito, ele consegue se ajustar à força da F, ou seja, você não tem aceleração. Pela segunda lei de Newton, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Se o corpo está parado, a velocidade é zero, logo a aceleração é nula. Isso aqui é zero. Sendo assim, o somatório das forças, só tem duas forças atuando no teu sistema. Então, a força F menos a força de atrito, isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Ou seja, que a força F é igual à força de atrito. Mas observe que ele vai ser igual até um determinado ponto, certo? Se você vai aumentando a F, aumentando a F, aumentando a F, essa força de atrito ela vai ser igual até um determinado ponto. Exemplo disso, né? Vamos pegar um exemplo disso. Você vai na academia e quer pegar um determinado peso, né? Para fazer como é o nome? Supino, né? Vamos dizer assim, né? Aí, você, obviamente, você pega um peso que você aguente. Você sempre vai pegar um peso que você consegue levantar, tá? Então, você vai aumentando a sua força ao longo do tempo, até que chega um momento que você começa a aumentar essa massa, né? Obviamente, lá você está associando isso não a força de atrito, né? A força que está dificultando o movimento é a força gravitacional. E a gente está fazendo essa analogia, como se a força gravitacional fosse uma força que impedisse de tu movimentar o objeto, tá? Mas veja que são duas coisas distintas, é só uma analogia, né? No sentido de que você vai aumentando a sua força, né? Pode ir aumentando também a massa, então você estaria aumentando a força gravitacional e você ainda consegue levantar com velocidade constante ou acelerado. Mas veja, então aqui, quando você tem um caixote aqui, né? Esse caixote tem determinado peso, né? Tem determinado peso, ou seja, aqui ainda tem ali a força peso aqui, tá? Aqui, e aqui também teria força normal. Então, aqui eu escrevi aqui as forças aqui. Isso aqui, na realidade, é só em X, não é? Aqui seria só em X. Aqui a gente teria só F de X igual a força de atrito. Certo? E a força peso igual à força normal. Né? Pela lei de Newton aqui. Enfim, aí chega um determinado momento que você vai aumentando essa força e você consegue observar que você aumenta, 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 até que chega um ponto que o corpo começa a entrar em movimento. E quando o corpo começa a entrar em movimento, ele fica mais leve. Vocês já observaram isso, já? Vocês já conseguiram observar isso? Uhum. Não, Não, mas deve ser real. deve ser real. Tá. Quando você faz mudança, Fábio, né? Já fez muita mudança. Né? E você quer levar a alguma coisa. Você vai levar aquilo empurrando, né? E você consegue perceber que às vezes você vai empurrando e o negócio não vai. Até que chega um momento que você empurra de um jeito, o negócio vai e parece que já estava mais leve antes quando você empurrava, entendeu? Uhum. Né? Esse às vezes você tem que prestar atenção nesse tipo de sentimento, né? Que Uhum. no fim das contas, o que eu estou dizendo para ti é que a força de atrito ela aumenta até um determinado ponto. Esse ponto aqui a gente vai chamar de máximo estático, e depois ela decai, tá? E quando ela decai, você vai ter aqui, então, a força de atrito, que é chamado cinético. Beleza pura? Para Uhum. resumir, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético, tá? Porque você tem uma condição aqui que ele chama essa condição de desprendimento. Essa condição de desprendimento é uma condição que você coloca o corpo em movimento, né? Que você acaba tirando o corpo, né? Dessa, como é que é? Condição de estática. Tranquilo? Uhum.
Aí tem um negócio interessante na relação à força de atrito. A força de atrito a gente acabou de analisar que ela é uma força de contato, certo? É uma força de contato. Se ela é uma força de contato, então tem outro tipo de força que também é uma força de contato. Qual é a força que é uma força de contato? Normal? Normal, não é? Então a força de atrito e a força normal são de contato. Então aqui a gente teria a força de atrito e a força normal é de contato. Aí eu pergunto, né, suponha aqui que você tem um corpo qualquer, numa superfície qualquer, certo? O corpo tem uma massa mzinho e tem outro corpo com a massa mzão, né? Onde mzinho é menor do que mzão, tá? Nesses dois aqui, qual é a força de atrito que é maior? Qual é a força de contato que é maior? Contato não, né? A força normal que é maior. A força normal maior Ah, é a da maior massa. da maior massa, né? Então aqui a força de normal é uma, né? Vamos dizer, N mzão, aqui é N mzinho, e você está dizendo que a N mzinho é menor do que a N mzão, correto? Uhum. Eu concordo contigo, porque você aumenta o peso aqui, isso aqui tá perpendicular ao normal, vai ser igual ao peso nesse tipo de situação, não é? É, exato. Então você está aumentando o peso, você está aumentando a superfície de contato, né? Aí só que tem um detalhe nisso. Qual é o mais fácil de se mover? É um bloco com pequena massa, né? Tem atrito, tá? É um bloco de pequena massa ou é um bloco com uma grande massa? Para uma mesma força, Com a mesma força. teoricamente de menor massa, né? Então, a força quando você tem um bloco de menor massa, significa dizer o quê? Que a força de atrito nele é maior ou é menor? É menor. Ah, Então, a força de atrito do bloco Mzinho é menor do que a força de atrito do bloco Mzão, correto? Sim. Né? Ou seja, a massa pequena dificulta o movimento, mas não tanto como a massa grande. Né? Onde é que eu quero chegar a isso? Que a força de atrito ela é proporcional à normal. Tá? Ou seja, a força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Beleza pura? uhum. Agora, só tem um negócio interessante aqui, viu, pessoal? Tem um negócio bem interessante aqui. A força de atrito, ela é paralela à superfície. A força normal, ela é o quê? Perpendicular. Ela, perpendicular. Né? Ela é paralela, essa daqui é paralela, né? E essa é perpendicular. Eu estou relacionando duas forças, né? Onde uma é paralela e a outra é perpendicular. Tá? Então, eu estou usando aqui o fato de ser um módulo, tá? Aqui é módulo. Se for levar em consideração os vetores, a gente vai ter que fazer um produto vetorial. Beleza pura? Professor, Pois não. no caso, por exemplo, corpos de mesma massa, mas com área de contato diferente, tipo, mudaria alguma coisa não, né? No caso, pelo que o senhor disse, não muda, né? Se a área de Não. contato mudar, mas for mesmo a mesma massa. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Aqui eu vou desenhar aqui a superfície. Tá aqui o bloco. Tá? Tá aqui um bloco. Certo? Esse bloco tem massa M, vamos dizer 10 quilos. Mais fácil, né? 10 quilos. Certo? E agora eu vou fazer um outro bloco com a área de contato menor. Com a área de contato menor. Aqui assim. Certo? E esse bloco tem uma massa de 100 quilos. Beleza pura até aí? Os dois estão em contato com a superfície. Aí vamos botar o diagrama de forças desse corpo. Quais são? Desse daqui. Qual seria o diagrama de força? Quais seriam as forças que Força daria? peso para baixo, força normal para cima. Força peso para baixo, força normal para cima. Eu não estou aplicando nenhuma força aqui, né? A gente está só analisando a força normal, tá?
A força de atrito é o atrito aqui que está aqui, mas o corpo está parado. Você não está aplicando nenhuma força, então você supõe que o atrito aqui seja nulo, mas o corpo está parado ali, tá bom? Não existe atrito. Aqui, obviamente, você também tem a força peso. Obviamente, você tem a força normal. Se você olhar no eixo Y, então só tem peso e normal, peso e normal. Todo mundo entende isso? Aqui, nessa região aqui, vocês observem que a normal é igual ao peso, porque o bloco não está nem afundando no chão, ou seja, não está acelerando para baixo e nem está acelerando para cima, né? Certo? Então, a normal é igual ao peso. Logo, a normal é igual a 10 vezes a gravidade, 10G. Que é normal, né? Normal. Tá? Beleza pura, pessoal? Até aí? Tudo bem? E aqui? Como é que ficaria? Mesma coisa. Mesma coisa, só que com 100. Então, ficaria 100G, né? Qual dos dois é maior? Maior. Qual das duas normal é maior? A N1 ou a A N2? segunda. A segunda. Então, se você olhar, a força normal, ela depende mais. Ela precisa do contato para existir, mas ela depende mais da massa do objeto do que mesmo da área de contato. Tranquilo? Tá? Obviamente, José, tem sim uma força de atrito que depende da área de contato. Mas essa força é relacionada a fluidos, tá? Porque quando você fala de área de contato em fluidos, você está falando de um fluxo, certo? Por exemplo, se você faz uma torneira com um cano grande e uma torneira com cano pequeno, né? Se o fluxo for igual, você tem a mesma quantidade mesma quantidade de água. Se o fluxo for igual, você tem o mesmo volume de água adquirido em um determinado tempo, não é? Certo? Mas a vazão vai ser a mesma? Quando eu falo vazão, seria então a velocidade com que aquela água está saindo da torneira. Vai ser a mesma? Vai ser menor no que tiver menor área. Vai ser maior no que tiver menor área, né? É aquela velha história também de aviões, né? Que eu não sei se você já viu, né? Que você tem A1V1 igual a A2V2. Ou seja, a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2, tá? Então, quanto menor for a área 1, maior tem que ser a V1 para poder chegar a esse resultado aqui. Beleza? Então, essa força de atrito, que é uma força de atrito que depende desse fluxo, que depende dessa área, que a gente vai chamar de força de arrasto, né? Ela depende dessa superfície de contato, tá? Beleza pura? Sim, sim. É um pouco diferente, né? Aí, vamos fazer algum exemplo aqui que ele coloca. Se duas rodas de um carro ficam travadas, impedidas de girar durante a frenagem de emergência, o carro se desliza na pista, pedaços de borracha arrancados dos pneus e pequenos trechos das rodas fundidos formam as marcas da derrapagem. Tá, tudo bem. Essa roda ficou travada do carro, você freou de uma vez, então fica aquela marca de pneu, né, na pista, né? O recorde de marcas de derrapagem em via pública foi estabelecido em 1960, olha aí, pelo motorista de um Jaguar na rodovia M1 na Inglaterra. As marcas tinham 290 metros de comprimento. Tem aqui 290 metros de comprimento. Tá? Comprimento. Supondo que o atrito cinético seja igual a 0,6, tá? E que a aceleração do carro se manteve constante, então A é constante, durante a frenagem. Qual era a velocidade do carro quando as rodas travaram? Todo mundo entendeu isso?
Ou seja, ele quer saber qual era a velocidade inicial, não é? Quanto era a velocidade final, pessoal? Zero. Zero, né? Porque supostamente depois de 290 metros ele parou, né? Então, aí o que é que acontece? Se você quiser, você desenha, você coloca aqui suponha que isso aqui seja a pista, né? Você supõe que isso aqui seja a pista, que essa pista tem 290 metros. Ele partiu daqui com a velocidade inicial V0 e uma aceleração A constante. Essa aceleração é uma aceleração de freagem, então essa aceleração ela é negativa, tá? Ela é negativa, porque é uma aceleração de freagem, certo? E por que que é negativa? Porque você coloca o referencial para frente, né, ó. Aqui está o referencial X. Tu não precisa colocar o referencial Y, porque não tem nada, certo? Aí vem o seguinte detalhe, você tem aqui um carro. Ele deu a massa do carro? Deu não, né? Deu não. Deu a massa do carro, não. Ele deu simplesmente um Mi estático com 0,6, certo? Aqui, esse carro aqui, ele começa a desacelerar, certo? Ele tem um atrito aqui, um atrito no teu sistema. Beleza pura até aí, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Né? Você não está aplicando nenhuma força, suponho aqui que você não esteja aplicando nenhuma força. Ele não falou isso na questão, que você estava aplicando alguma força no sistema, então não tem nenhuma força extra. A força que tem aqui nesse sistema, obviamente, né? A gente tem a força peso, a gente tem a força normal, né? Força peso, a força normal e a força de atrito. Tranquilo? Todo mundo entende isso? Aí o que é que vai acontecer? Em Y, a gente vai ter a normal igual a peso, né? Porque não está acelerando em Y. Nosso sistema aqui não está voando, né? Não está saindo da pista ou entrando no chão. Então, Y, a aceleração é igual a zero. Logo, a normal é igual ao peso, que é igual a mg. Certo? Só que tem um outro detalhe aqui que a gente tem que olhar, que é o que acontece no eixo X. Em X, o que é que a gente vai ter? Quais são as forças que tem no sistema? Em X, Sim, A força de atrito? a força de atrito. Né? Esse em X está acelerado? não, tá pelo contrário, né? A aceleração está constante, não é? Está constante na direção X, sim. Né? Só que é negativa. Só que ela está negativa, ou seja, ela está no sentido da força de atrito, não é? Uhum. Então, eu posso colocar que a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Só que a força de atrito é igual ao μ estático vezes a normal. E isso daqui é igual ao μ estático e a normal é igual a mg. Então, daqui você tira aqui μ estático, massa, gravidade é igual a massa vezes a aceleração, correto? Você paga massa com massa e fica que a aceleração é igual ao μ estático vezes a gravidade. A aceleração, então, vai ser 0,60 vezes 9,8, né? Que isso aqui vai dar aproximadamente 5,9 por aí, 5,8, coisa desse tipo, né? Dá isso mesmo, pessoal? Deixa eu ver aqui. 0,6, né? É, 5,88. 5,9, né? 5,9. Todo mundo entendeu o que foi que aconteceu? Só que a gente descobriu a aceleração, né? Mas veja, essa aceleração ela é negativa. A gente descobriu a desaceleração. Tá? A gente está colocando aqui como positivo, mas na realidade, ela é negativa. Tranquilo, galera, até aí?
Todo mundo entendeu isso até aí? Aí ele pergunta o quê? Ele pergunta quanto é a velocidade inicial, né? Aí eu sei que V final é igual a velocidade inicial menos, né, porque está desacelerando, vezes o tempo, ok? A velocidade final é zero, a velocidade inicial eu não sei, menos A vezes T. A eu sei quanto é. Então, V0 é igual a AT. Mas aí tem que descobrir quem é o tempo, né? Eu não sei quanto é o tempo, mas eu posso dizer aqui que o tempo é igual a V0 sobre A. Beleza pura até aí? Ou você poderia aplicar direto aquela outra fórmula lá, né? V ao quadrado é menos, é? Duas vezes a delta x. Ah, é menos quando a aceleração ela está contrária ao deslocamento. Se o deslocamento é positivo e a aceleração é negativa, isso aqui é menos, né? Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui é zero. Isso aqui é v ao zero ao quadrado, que eu não sei quanto é, menos duas vezes a aceleração, que é 5,9. O delta x é 290, tá? Então, daqui você só faz multiplicar e tira a raiz quadrada. Tá? Então, isso aqui vai dar 2,59 vezes 290, a raiz quadrada disso. E você teria a velocidade V0. Né? E se eu quiser saber o tempo de viagem, o tempo até parar, né? É só pegar aqui o V0, substituir e dividir por A. Ou seja, o tempo vai ser 2 vezes 5,9 vezes 290, dividido por A, que é 5,9. Beleza pura, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu o exercício? De boas, né? Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Eu entendi. Tá, então vamos fazer mais um exercício aqui, só para garantir que vocês entenderam mesmo. Tá tranquilo? Tá de boas. Aí, esse bloco aqui tem uma força F aqui. Tá puxando ele. Essa força F tem um ângulo aqui, θ. Opa. Tem um ângulo θ. Aqui tem uma força F. Pronto. Aqui está o eixo coordenado. Para cá está o X, para cá está o Y. Aí, ele fala o seguinte, um bloco de massa 3 quilos, escorrega em um piso enquanto uma força de módulo 12 newtons, a força tem módulo 12 newtons, fazendo um ângulo θ, com a horizontal, é aplicado ao bloco. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o piso, atrito cinético entre o bloco e o piso é de 0,4, né? Quanto mais lisa a superfície, menor o coeficiente de atrito. O ângulo θ pode variar entre 0 a 90 graus. Então, θ pode estar entre 0 e 90 graus. Certo? Qual é o valor de θ para o qual o módulo de aceleração do bloco seja máximo? Então, como você pode maximizar a aceleração? E aí, galera? E agora? Como é que a gente faz? Eu vou representar aquele bloco ali por esse ponto, tá? Eu vou colocar aqui a força F. Certo? Eu vou colocar nesse ponto aqui todas as forças que atuam no bloco. Todas. Certo? Aqui está a força F. Quais seriam essas forças que atuam no bloco? Força peso, força de atrito, força normal. Peso. Força normal.
a força de atrito, que é uma força de contato. Você sempre coloca aqui perto da superfície, né? Mas eu vou arrastar todo mundo agora para cá, tá? Como eu falei para vocês antes. Vamos lá, eu vou colocar aqui em vermelho, a normal, tá aqui. Aqui tá a força peso. Aqui tá a força peso. Aqui tá a força de atrito. Obviamente, o tamanho dessas retas não significa nada para a gente por conta que a gente só está olhando a direção das forças, tá, pessoal? Aqui é a normal. E aqui você tem um ângulo θ. Beleza pura, galera, até aí? Todo mundo entende isso, né? Aí, vamos ver o seguinte. Essa força F aqui, ela pode ser escrita tanto em termos de x como em y, não pode? Né? Você pode decompor essa força, aqui teria um F de x e aqui teria um F de y, correto? Todo mundo entende isso? Quem é F de x? F seno... Não, cosseno, aliás. De θ. Cosseno, porque é o cateto adjacente. Você olha para o θ e vê se o cateto é adjacente, então você bota cosseno. Se o cateto for oposto, você bota o Seno. seno. Aí agora, vamos lá, vamos pegar nosso sistema e vamos escrever as equações para cada um dos eixos. Em x, o que é que a gente vai ter? O que está para lá é positivo, o que está para lá é positivo, certo? O que está para a direita é positivo. E ele está se movendo. Se ele está se movendo, ele tem uma aceleração, certo? Então, e ele está se movendo na direção de x. Então, em x a gente tem uma aceleração. Beleza pura até aí? Então, vamos lá. Quem está para cá é a fx, não é? Ó? Fx menos a força de atrito. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Beleza pura, pessoal? Todo mundo entendeu isso? E em y, o que é que a gente tem? Normal igual a peso. Normal, Opa. mais Mais F, y igual... Menos peso igual a... né, igual a peso, como você colocou, mas como a gente estava colocando o somatório de todas as forças, e depois igual o resultado da aceleração em y, que é zero, né? Então acontece isso aqui. Mas você tinha razão em dizer que isso aqui era igual a peso. Passar aqui, vamos voltar de novo aqui no nosso sistema. A fx é 12, né? Porque é 12 vezes o cosseno de θ. 12 cosseno de θ. Menos a força de atrito, que é μ cinético vezes a normal. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Tá? A outra lá, qual é? A normal é igual a peso menos a F de Y. Todo mundo concorda com isso, né? Isso daqui é igual a mg menos 12 seno de θ. Certo? Eu vou substituir aqui. Então, vai ficar 12 cosseno de θ menos mi mg mais mi 12 seno de θ. Até aí tudo bem, pessoal? Isso daqui é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, então, quanto é a massa, hein? Eu coloquei no... Massa é 3, né? Então, a aceleração vai ser 4 vezes o cosseno de θ, mais mi, 4 mi seno de θ, menos mi cinético vezes a gravidade. Vamos substituir os valores. Vai ficar 4 cosseno de θ. Mi foi 0,4, não é? 0,4. 4 vezes 0,4 é 1,6. Vai ficar 1,6 seno de θ. Menos 0,4 vezes a gravidade, que é 9,8. Aí, você quer maximizar a aceleração.
maximizar. Você está somando uma função cosseno mais uma função seno, e aqui você tem uma constante. Tá? Então, quando você quer maximizar, qual o valor do ângulo para que isso aqui, essa soma aqui, seja o mais maior possível, né? Todo mundo entende isso? Aí, de uma forma mais básica, né, uma forma mais tranquila, usando a ideia de derivada, por exemplo, quando você fala em maximizar, você está dizendo que a derivada da aceleração com relação ao ângulo é igual a zero, né? Porque o que é que acontece? A solução dessa derivada aqui ser igual a zero, você vai ter o seguinte, você vai ter pontos de máximo ou mínimo, não é? Lembram disso em relação à derivada, né? Quando você deriva uma função. Aí você vem aqui, você escreve a aceleração é 4 vezes o cosseno de θ, menos 1,6 seno de θ, menos não, mais, né? É mais, né? Mais 0,4 menos 0,4 vezes 9,8. A derivada disso com relação a θ, a derivada do cosseno quanto é, hein? A derivada do cosseno? É isso mesmo que você pensou, né? É menos o seno, não é? Isso. Quanto é a derivada? Ctrl D para falar, acabei apertando Ctrl S, ele abriu um save aqui. E quanto é o seno? A derivada do seno? Cosseno. Cosseno. Isso aqui vai ser igual a zero, né? E a derivada da constante é zero, né? Ou seja, você vai ter menos 4 seno de θ, né? Mais 1,6 cosseno de θ igual a zero. Daqui você tira aqui... deixa eu ver aqui como é que a gente bota isso aqui. Passa isso aqui para cá, fica negativo, passa isso aqui para cá. Isso aqui vai dar tangente de θ, né? Se você dividir todo mundo por cosseno, isso aqui vai dar tangente de θ igual a 0,4, é? Todo mundo entende isso? Uhum. Porque você você dividir todo mundo por cosseno, seno por cosseno, dá tangente, cosseno por cosseno, isso aqui fica 1. Aí 1,6, se você dividir isso aqui por 4, né? Isso aqui dá 0,4, é igual a 0,4. Se você dividir isso aqui por 4, isso aqui dá 1. Então, ficou negativo aqui, passa para o outro lado, dá positivo, né? Aí ficou tangente, porque sendo sobre cosseno tangente, positiva é igual a 0,4. Beleza. Aí aqui, para você encontrar o θ, é só botar tangente a menos 1 de 0,4. Beleza pura, pessoal? Aí eu não sei como é que faz para calcular isso, não. Eu teria que olhar aqui no Wolfgang, né? Arco, tangente e 0,4. Dá 21,8 graus. Dá 21,8 graus. Beleza pura? Então, a aceleração é maximizada quando aí ele fala o seguinte, ó, olha só como é interessante, ó. Se você voltar de novo para a figura, tá aqui a figura. Se você botar esse ângulo aqui indo para 90 graus, o que é que acontece? Se a força está sendo aplicada, está sendo de forma perpendicular aqui na direção da normal. O que é que acontece com a normal?
Se essa força aqui for maior do que a força peso, nesse caso não é, mas se ela for maior do que a força peso, o que é que aconteceria com o bloco? Levanta. Ele ia ficar suspenso, não? Ele ia ficar suspenso. Então, você repara, quando você coloca essa força de forma perpendicular, né, que ela estaria contrária à força peso, você está diminuindo a força normal. Beleza pura? Ó, porque a normal é o seguinte, ó, a normal a gente acabou de colocar aqui, ó, é igual a peso menos a F de Y. Então, quanto maior for a F de Y, menor é a normal. E a F de Y depende do seno do ângulo. O seno, ele aumenta quando está mais próximo de 90. Ele é máximo em 90, que é 1, e quando ele está mais próximo de 90, ele está aumentando, não é isso? Então, quando você aumenta, você aumenta o ângulo, você está diminuindo a normal. Se você diminui a normal, você está diminuindo a força de atrito. Certo? Se você diminui a força de atrito, obviamente você diminui a aceleração. Beleza pura, pessoal? Deu para entender? Uhum. Tranquilo. No caso, se você diminui o atrito, aumenta, né, a aceleração. Não. Mas tem isso aqui, ó. Aí tem essa dependência com o ângulo e com a força de atrito, tá vendo? Uhum. Então, quando o ângulo ele é para 90, isso aqui vai para 0. Uhum. Né? Só que a normal também vai para 0. Então a aceleração vai para 0. Ah, saquei. Sacou? Uhum. Não. Professor, Pois não. eu não entendi muito bem esses valores da terceira linha. Terceira linha é esse daqui? É. Pronto. Eu substituí esse 12 aqui, que é da força, não é? Ó? Acho que é isso aqui mesmo. Qual parte? Qual parte? Ah, tá. É porque é o seguinte, eu peguei essa parte aqui, ó. Eu peguei aqui dessa equação. Eu vou apagar aqui, ó, as coisas aqui. Se eu olhar essa equação aqui, eu vou olhar essa equação aqui, ó. Eu repeti esse cara, tá aqui. Aí agora eu tenho mi vezes a normal, certo? Mi vezes a normal. A normal é isso aqui, tá vendo? Ó? Aí vai aparecer mi vezes mg e mi vezes o seno. E esse sinal aqui eles trocam, ó, porque aqui tá negativo. Ó. Uhum. Beleza, Stephanie? Entendeu? Mais ou menos. Não, e essa outra parte, essa que vem depois de mi vezes mg, mais mi, aí 12 seno de teta. Tá, deixa eu botar assim, então, ó. Eu vou repetir aquela equação aqui, ó. Essa daqui, tá vendo? Ó? Eu vou repetir. Então, ficou 12 cosseno teta menos mi cinético vezes a normal. Quem é a normal? Normal é isso, não é? Ah, sim, é. Menos 12 seno de teta. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Aí isso com isso dá negativo, isso com isso dá positivo. É por isso que aparece tudo aquilo, entendeu? Sim, entendi. Pronto, ótimo. Então, pessoal, pra vocês verem, né? Ainda tem como fazer essa análise com a análise de pensamento, né? Uma análise onde você vai pensando o que é que está ocorrendo com o teu sistema, tá? Aí ele vai agora, o livro, ele vai e coloca aqui, eu vou só colocar isso aqui, a fórmula, pessoal, porque para poder escrever e mostrar isso aqui para onde vai, a gente teria que estudar fluidos, tá? Ou, na realidade, fluidodinâmica, né? E a gente não vai estudar isso. Eu vou só dizer para vocês, aí existe uma força de atrito que leva em consideração a resistência do ar, aí existe uma força de atrito que leva em consideração, considerando o ar um fluido, considerando a força de atrito, considerando que você tem um movimento em um óleo, em uma água, em algum tipo de fluido, né? E quando você tem isso, aí ele vai chamar, né, algumas coisas que ele vai chamar, que é a primeira coisa, a força de arrasto, que ele chama de D, e essa força de arrasto é um meio
de uma constante qualquer, né, que depende, obviamente, das características do material, que eles chamam isso aqui de coeficiente de arrasto, vezes a densidade do material, a área de contato, velocidade ao quadrado, tá? Isso aqui vem da fluidodinâmica, pessoal. Beleza pura? Todo mundo entende isso aqui? Obviamente, não tem como entender, porque, afinal, foi só jogar, né? Beleza pura? Vai dar para pegar a ideia, né? Assim. Tem um negócio legal, né? Quem é motoqueiro, né? Que quem anda de moto, e quanto maior a aceleração que você imprime, maior a força do vento que você só sente no peito, tá? Isso significa dizer que o que é que acontece? Que essa força de atrito emitida pelo vento, a resistência do ar, ela, no momento, tem um momento que ela é proporcional à velocidade e tem um momento que ela é proporcional à velocidade ao quadrado. E isso aqui depende da velocidade do corpo, tá? Então, quando o corpo está em alta velocidade, você vai com velocidade ao quadrado. Quando ele está com baixa velocidade, você vai só com V, a força de atrito, né, em relação ao vento, tá? E aí entra essa área também, né, porque vocês já viram aquele experimento, né, que, acho que, não sei se é do filme do Mr. Bean, sei lá, que o cara vai lá, tá andando de bicicleta, você tem vários corredores de bicicleta, e ele tenta diminuir a área de contato e consegue ultrapassar todo mundo, só, sem pedalar, só diminuindo a área de contato, porque ele diminui a resistência do ar. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Belezinha, pessoal? Todo mundo entende isso, não? Tá claro para vocês? Sim. Tá. Aí tem outra coisa que ele passa, né, que é passa também como sendo uma aceleração, uma força de atrito, em alguns casos, que aí depende da aceleração centrípeta, né, vocês lembram lá que a gente viu a aceleração centrípeta dessa forma, né, e a gente viu que a força é igual a massa vezes a aceleração, daqui você tira que a força centrípeta, né, ela vai ser mv ao quadrado sobre r, e a força centrífuga só muda a direção, né, também mv ao quadrado sobre r, tá? Aí o interessante disso, né, que ele vem aqui, passa um exemplo, para a gente resolver, né, e nesse exemplo diz o seguinte: Igor é um cosmonauta a bordo da Estação Espacial Internacional, em órbita circular em torno da Terra a uma altitude de 520, altitude de 520 quilômetros. E com velocidade escalar constante, v, de 7,6 quilômetros por segundo. A massa do Igor é 79 quilos. Qual a aceleração de Igor? Quanto é que vale a aceleração dele? E aí, pessoal? Só substituir, né? Ó, bota aqui, V ao quadrado sobre R. Né? Só substituir. Tá? Aí, só que ele coloca aqui, que nem a Stephanie fez a observação anteriormente, que a gente tem que levar em consideração que o raio de movimento é o raio da Terra mais a altura H, né? Então, a gente teria aqui o raio da Terra mais a altura H. Tá? Então, você só faz substituir, isso aqui vai ficar V ao quadrado, que é 7,6 quilômetros por segundo ao quadrado. Então, a resposta vai ser quilômetros ao quadrado por segundo, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia. O raio da Terra é 6,37 vezes 10 a sexta, mais o outro aqui a gente teria, mas isso aqui é em metros, tá? Aí, para isso aqui, para ficar em metros, a gente teria que colocar o quê? Multiplicar por 1000, né? Aqui é só botar 10 a sexta aqui, pronto.
0,52 vezes 10 a sexta, que é em metros, certo? Aqui você tem 520 quilômetros, isso aqui dá 52000, 6 zeros, né? 4 zeros, né? Metros. Aí, se você colocar em casa decimal, aqui vai ter 4, 5, 6. Então, 0,52 vezes 10 a sexta. Vocês lembram disso, né, pessoal? É padrão, né? É o padrão, né? Faz só substituir, faz essas contas, e no fim você obtém que a aceleração é igual, vou só colocar aqui o resultado, cadê? 8,4 metros por segundo, ao quadrado. Não era quilômetro, não? É porque eu converti tudo para metro. Ah, sim. Converti tudo para metro. Aí ficou metros por segundo ao quadrado. Para botar quilômetro aqui, você multiplica isso aqui por 10 a terceira, né? Vamos botar aqui mais para frente aqui, ver se a gente tem outro exemplo aqui. Deixa eu ver aqui, o livro deu. Botou. Não. Aqui. Correndo de cabeça para baixo. Eita. Os carros de corrida modernos são projetados de tal forma que o ar em movimento os empurra para baixo. Vocês sabem por quê, pessoal? Como é, professor? Os carros de corrida atualmente, certo? Eles são construídos de tal forma que o ar em movimento os empurra para baixo. Você sabe por que que isso acontece? Por que que foi projetado? Por causa da aerodinâmica. Eles constroem de uma forma que, de acordo com a velocidade que eles andem, façam pressão contra o solo para que eles não decolem, por assim dizer, em certas situações da pista. É como aconteceu com Ayrton Senna, né? Ele decolou, né? Permitindo que façam curvas em alta velocidade sem derrapar, né? Porque fica colado, né? Esta força para baixo é chamada de sustentação negativa. Um carro de corrida pode ter uma sustentação negativa suficiente para andar de cabeça para baixo no teto de uma construção, como fez o carro fictício no filme MIB, Homens de Preto. Olha aí. Vocês lembram disso? Eu não lembro, não. Sim, quando eles estão num túnel. Quando entrou no túnel, verdade. Verdade. Aí ele fala o seguinte, você tem uma figura, ele deu aqui uma figura aqui, né? Aí essa figura que ele deu, vamos ver se eu consigo colocar ela aqui, cadê? Formas aqui. Que ele deu, tipo um desenho de uma pista, né? Mas aqui não tem essa forma, não. Desenho de pista, não. Certo? Ele fez mais ou menos isso aqui, né? Como se você tivesse uma pista. Não sei qual é o pior, se é desenhar com o mouse ou com a canetinha. Todo mundo entende isso, né? Que aqui é a pista, né? Certo? Aqui é a pista curvada, né? Aí o que é que acontece? O carro está aqui em movimento, né? Suponha que aqui você tem um carro, né? Suponha que esse objeto aqui é o carro. Ele está em movimento, certo? Movimento indo para cá, no caso, seguindo aqui o movimento da pista. A figura mostra um carro de corrida de massa. A massa do carro é 600 quilos. É um carro maneiro. Geralmente é feito com fibra de carbono. Geralmente carro de corrida é feito com fibra de carbono. E fibra de carbono é bem mais,
tem a massa mais leve, né? Correia de massa M e tal, se movendo com pista plana, na forma de um arco de circunferência de raio 100 metros. Tá? Então, aqui, o raio aqui é 100 metros. Certo? Devido à forma que o carro e os aerofólicos, o ar passa a exercer uma força de sustentação negativa, FS, dirigida para baixo. Tá? Então, o carro está aqui. Aí eu vou colocar esse carro aqui para a gente ver o seguinte. O que é que acontece? Quais são as forças que atuam nesse carro? A gente tem a FS, a força de sustentação negativa. A gente tem a força peso, tá? E a gente tem a força normal. Todo mundo entende isso? Perfeito? Foi dito? Pronto. Aí, o que mais que a gente tem? O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é de 0,75. O coeficiente de atrito estático é 0,75. Professor, isso é um N e um K? Aonde é que tem um M e um K? Deixa eu Aqui? isso. Aqui é um Mi. É um Mi, Mi? uma letra. Mi? Letra grega, Mi. Tipo nano, né? Nano é N, né? É antes do nano, você tem o nano, você tem um micro, você tem um mili. O milizinho eu acho que é um Mzinho minúsculo, né? Aí o 10 a sexta é o micro. Você lembra disso? Sim. Pronto. É uma letra grega, tá? É o Mi. Chama de Mi. Aí ele pede o seguinte. Suponha que as forças que agem sobre os 4 pneus são idênticas, ou seja, a força de atrito está uniformemente distribuída, né? Se o carro se encontra na iminência de derrapar para uma fora da curva com velocidade escalar de 28,6 metros por segundo, então ele está na iminência de escapar, e sua velocidade escalar, nesse momento, é de 28,6 metros por segundo. Ele pergunta qual é o módulo de FS. E aí, galera, como é que a gente faria essa questão? Nesse caso, também não tem que considerar a força centrípeta, não? Você está corretíssima. A força centrípeta está aqui. Por onde é que está a força de atrito? Pra fora da curva. Tá. Pra fora? Para fora da curva. Por que está para fora da curva? Porque tá do lado oposto da centrípeta. Porque ele é oposto à velocidade. Porque ela é oposta à velocidade. Ela é A oposta... velocidade centrípeta, no caso. Porque, tipo, se ele tá indo muito rápido e vira pra esquerda, essa força tende a puxar ele pra direita, pra ele derrapar. Pronto, beleza. Belezinha. Agora a gente tem o nosso sistema de forças, né? A gente montou o nosso sistema de forças. E daqui vocês observem que a força de atrito vai ser igual à força centrípeta, né? Ou seja, mv ao quadrado sobre r. Você vai observar que a força normal é igual a Fs mais P, certo? Ou seja, que Fs é igual a peso mais normal. A força de atrito, aqui você já sabe, né? Vamos passar. Todo mundo entendeu até aqui? Professor, mas se N é igual a Fs mais P, quando você tira um do lugar, não muda o sinal, não? Muda o sinal sim, meu filho. Por que eu botei errado? Muda o sinal sim, você está corretíssimo. O P aqui eu passei para o outro lado, isso aqui é negativo. Tá correto. Belezinha até aí? Aí eu vou... Ó, então você tem F de atrito, é igual a mv ao quadrado sobre r, que é o raio. Você tem Fs, que é o que a gente quer determinar, igual a normal, menos o peso, não é isso? Isso. Pronto. A normal, eu não sei quanto é, mas eu sei que tem uma relação aqui, ó, que é o mi
cinético vezes a normal é igual a mv ao quadrado sobre r. Então, a normal daqui você tira, que a normal é igual a mv ao quadrado sobre mi cinético vezes r, tá? Tu substitui aqui, tu vai ter fs igual a mv ao quadrado, mi estático, r menos p, que é mg. Belezinha, pessoal? Tu tem massa, tu tem gravidade, tu tem velocidade, tu tem um raio e tu tem um mi. Não tem tudo isso? Massa está aqui, substitui lá. O mi está aqui. A velocidade está aqui. E a gravidade também. Então, você só vai substituir. Isso aqui vai ser massa, é 600 quilos. Velocidade é 28,6. Isso ao quadrado. Dividido por mi, que é 0,75. Coeficiente de atrito. Tá legal. O R, quanto é o raio? 100 metros. 100 metros. Menos a massa, que é 600. Vezes a gravidade, que é 9,8. Então, isso aqui vai dar o total de 660 newtons aqui, que ele coloca no livro, aproximadamente. Belezinha, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Tá claro para todo mundo? Tá de boas? Repara que é divertido, né? Porque você tem que pensar em quais são as forças que atuam no meu sistema. Né? Você tem que pensar nisso. E detalhe, né? Quando você olha para cá, para essa equação, você acaba observando que a Fs, na realidade, ela é proporcional à velocidade ao quadrado. Né? Tá vendo aqui? Ó, isso aqui é uma constante. Só que ela é proporcional a v ao quadrado. Ela aumenta com o aumento da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a Fs. Nesse caso aqui, no específico, né? Beleza, puro? Show. Show de bola, né? Bom, que horas são aqui? 4h47. Não, 12h47. 4h47, essa é boa. Tá. Então, pessoal, o capítulo que é relacionado a isso, aqui no RESNIC, encerrou, né, o capítulo de força de atrito, né, e força de arrasto, e força centrípeta, tá? A próxima parte no RESNIC é a parte de energia e conservação. Eu não vou começar isso agora, certo? Energia e conservação da energia. Tá? Até porque é um conteúdo novo, a gente vai resolver mais alguns exercícios da lei de Newton, falar um pouco mais de lei de Newton, para ir para essa parte de energia, conservação da energia. Então, a gente vai resolver mais alguns exercícios na próxima aula, sobre lei de Newton, tá? A prova de vocês eu passei sobre movimento, né? A gente vai fazer mais algumas questões de lei de Newton, depois passa essa parte de energia e conservação da energia, aí eu faço a segunda prova de vocês, tá? E depois disso a gente vê o que é que faz aí para a terceira prova. Belezinha? Beleza. Pronto. Então, pessoal, próxima aula a gente resolve mais alguns exercícios de lei de Newton, né? Eu estou sempre pegando exercício do livro do Resnick ou do livro do Cias, né, para poder. Então, basicamente a mesma coisa, tá? Aí depois a gente faz mais essa brincadeira. Eu espero que vocês estejam entendendo, esteja tudo direitinho, tá? Espero que esteja dando para caminhar. Que é número 1, César? Era do primeiro filme, do MIB. Do MIB, né? Deixa eu parar aqui a gravação, cara.